Então, gente, muitas pessoas têm pedido para que nós conversemos sobre o atual momento político, momento jurídico brasileiro. Vocês sabem, o grupo de pesquisa da gente é sobre política e tributação, aspectos materiais e processuais. É um grupo que está vinculado ao CNPq desde 2004. E questões como essas, questões político-jurídicas, é uma questão do interesse do nosso grupo. Tive aqui a oportunidade de convidar o Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito do Recife, atual diretor da Faculdade de Direito do Recife, uma das primeiras do Brasil, uma pessoa extremamente experiente, foi presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com também assento no Tribunal Regional Eleitoral. Enfim, professor Francisco, e aí, o momento atual parece muito grave. A primeira observação que eu faço é agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizá-lo por esse seu trabalho, que é um trabalho já antigo, profícuo. Não é à toa que você tem um grupo de pesquisa já com mais de uma década e com resultados relevantes. O momento atual é preocupante sob o aspecto jurídico formal e sob o aspecto fático. Sob o aspecto jurídico formal, nós temos algumas possibilidades. São vários processos pedidos de impeachment, alguns feitos, digamos, ao sabor das emoções, outros mais burilados, já são, salvo engano, 5 até hoje, com, no meu entender, chance de adequado procedimento. Mas isso é um procedimento muito lento. Observe-se que, apesar da, no meu entender, a gravidade muito grande deste evento, no meu entender, não comparável à situação de Dilma, que no meu entender foi uma grande armação, neste caso você teria alguns meses para a solução disso, com o juízo feito pela Câmara e depois o julgamento pelo Senado. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade nós teremos no começo de junho o julgamento pelo TSE, da ação de impugnação da chapa Dilma-Aécio, ou a Dilma-Temer contra a chapa de Aécio. Essa seria uma boa oportunidade de o TSE resolver o problema e pacificar um pouco o Brasil no tocante ao primeiro ponto, que seria a saída de Michel Temer. Penso que ele perdeu a legitimidade para governar, veja que a situação que se impôs a Dilma era muito menos gravosa. Em função de um desequilíbrio orçamentário, o Estado atrasa um pouco o repasse de verbas. Eu posso provocar um pouquinho? Pode. Porque é natural que a gente viva um momento onde há pessoas que torcem por um candidato, outras que torcem por um outro candidato. Mas a ideia, e aí nesse sentido que eu vou colocar, é tentar ver as razões dos dois lados, os pontos e contrapontos. Falava-se em pedalada fiscal. Em resumo, veja se concorda, a pedalada fiscal era dinheiro público, vindo do BNDES, vindo da Caixa Econômica Federal, vindo do Banco do Brasil, e com base nesse dinheiro público, ele era entregue a empresários, Bolsa Família bem menos, o volume total não era tão alto, mas era entregue a empresários, e esses empresários, em razão desses valores que eventualmente recebiam, financiavam de maneira direta ou por Caixa 2 campanhas de variados candidatos. Então, será que isso que está ocorrendo agora, quando grandes, importantes empresas, que já financiadas pelo BNDES, estão apontando que, na verdade, elas não davam valores, não financiavam campanhas, entregavam valores para políticos gratuitamente, na verdade havia sim um retorno, e elas agora estão apontando o retorno. Não há uma interseção, não? Eu penso, no caso de Dilma, porque foram vários juristas pelo Brasil afora apresentaram um parecer, daqui o Heleno Torres está em São Paulo, a Isabel Dez, Celso Antônio. Eu tive a oportunidade de dar um parecer, e o meu foi específico
sobre a questão dos empréstimos de Banco do Brasil, Caixa Econômica, sobretudo, e BNDES. No caso desses bancos, a União não contraiu empréstimos como erradamente se diz. O que houve foi um pequeno atraso da União em relação ao repasse das verbas, porque tinha duas opções. Por exemplo, no caso da Caixa com o Bolsa Família, havia a necessidade de manter o programa. Ou se autorizava a Caixa que fizesse o pagamento das parcelas no mês de dezembro daquele ano e a União supriria em janeiro, ou o programa cessaria, pelo menos temporariamente, com um enorme prejuízo para a população. Que, se observasse, quem teve prejuízo naquela operação? Ninguém, a União ressarciu. Havia terceiros interessados em prejudicar? Não, a Caixa era uma empresa unipessoal da União Federal. Então, qual era o mais grave? Interromper um programa de renda mínima que representou a retirada de milhões de pessoas da faixa de pobreza extrema, ou não fazer aquele atraso, que não é empréstimo novo. Então, eu penso que não é bem ali. Em relação ao BNDES, há vários anos eu venho defendendo, tive a oportunidade, inclusive no doutorado, de defender durante um semestre, que a gente fizesse uma pesquisa aprofundando a situação do BNDES. O BNDES foi se tornando a grande agência de fomento nacional, em detrimento dos incentivos regionais e com um grande mecanismo de concentração em grandes empresas, tanto que eu me lembro de uma pesquisa que a gente fez em 2013, 2014, 2012, naqueles anos, 70% dos financiamentos do BNDES e das participações societárias no Bandespar foram para 62 empresas, todas de enorme porte e algumas multinacionais, ou a maioria delas. Enquanto o restante dos empréstimos, cerca de 35 mil empréstimos e financiamentos, foram para milhares de empresas, ou seja, absoluta concentração. O exemplo agora desse frigorífico, o JBS, o JBF, é típico. Houve um financiamento de quase 9 bilhões no na primeira das operações ilícitas. O frigorífico não fez comprovação de nenhuma utilização em compra de coisa nenhuma, e o BNDES continuou a liberar sem nenhuma fiscalização, e depois esse mesmo frigorífico fez investimentos elevados no mercado financeiro, e o retorno para ele foi de 1 bilhão e 800 milhões. Ou seja, ele pegou 9 bilhões do BNDES, utilizou erradamente, lucrou 1 bilhão e 800 e às custas do dinheiro público. Aí vem, cadê a lei de responsabilidade fiscal? Cadê a atuação do BNDES? Nada. Aí eu penso que a comparação é dura, porque embora a Dilma tenha críticas contra ela, a postura, a falta de habilidade política, mas eu penso que ela está muito longe do nível de corrupção de um Temer, de um Eduardo Cunha, de um Aécio, e até, quem sabe, do presidente que para Pernambuco, foi o mais, digamos assim, que olhou mais para o Pernambuco, que é o ex-presidente Lula. Mas o nível de compadrio com essas ilicitudes da Dilma me parece que é muito menor. Mas no caso agora do Temer, parece difícil, e eu acho que é politicamente insustentável, porque não se discute. No pronunciamento ontem do presidente Temer, ele criticou a forma clandestina, mas ele não disse, eu não disse aquilo, a voz está gravada. Então o que ele disse, o que ele recomendou, que ele tem uma apreensão fortíssima sobre o que Eduardo Cunha pode dizer, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria ficar com isso. Até aqui, primeiro um ponto, era interessante que a gente numerasse, quantificasse. Bolsa Família em relação às pedaladas fiscais, eu acho que não chegava a 10%. Não é verdade? Então, a maior parte da discussão em torno das pedaladas, sim, estava em torno do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica, infelizmente. Banco do Brasil, financiamento Safra e crédito. E aí eu queria pegar o FI e FGTS, Caixa Econômica. Sim, porque admitindo a hipótese de ter ocorrido o que o frigorífico disse que ocorreu, é claro que esse valor estava sendo entregue ao Eduardo Cunha por algum motivo. Por algum motivo que, no caso, um importante político, o presidente da República do PMDB, não queria deixar claro. Eu não vejo que a mídia está falando muito sobre a gravação, mas o que está por trás da gravação, o que teria gerado o interesse de o frigorífico pagar uma quantia tão alta ao Eduardo Cunha, que estava preso. A questão do FI, FGTS.
ou seja, o FGTS é um valor que é utilizado no Brasil para incentivar a construção, no caso, a construção de imóveis, por vezes de não tão alto valor, mas paga um valor muito baixo para aquela pessoa que tem a conta. Então fica uma situação complexa. Eu que tenho uma conta de FGTS tenho uma remuneração baixíssima. E aí esse valor é entregue também com juros baixíssimos para empresas de construção civil. Esse é o problema da intermediação do FGTS do Eduardo Cunha. Eu queria que falasse um pouco, porque a Caixa Econômica é uma instituição histórica e fundamental no Brasil. Essa questão é realmente um problema seríssimo. Porque imagine, uma empresa tenha 100 milhões de reais e ele consegue uma linha de crédito com base de recurso do FGTS. Qual é o melhor caminho para ele? Ele pega o recurso próprio e aplica no mercado, taxa média de 14%. E ele pega o recurso público, a taxa que vai, sei lá, 4%, e investe, ele ganha 10%. Só nisso. O equivalente, se ele disser, a cada 100 que eu poderia usar meu, o uso do FGTS ou de outras fontes públicas subsidiadas, eu saio lucrando. É exatamente o que essa JBS ou o JBF fez. Isso é um absurdo. Eu acho parece que não só ela, não é? Não, eu estou dizendo ela porque o exemplo que está na mídia. Certo. São muitas empresas. Se você olhar os grandes investimentos que são feitos, por exemplo, aqui em Pernambuco, não estou dizendo que é ilícito. Imagine um grupo que está hoje, enquanto a produção de veículos no Brasil, ela está caindo, é a única, uma das únicas com grande rentabilidade, que é essa fábrica aqui em Goiânia, para a fábrica desse touro, esses Jeep para exportação, tudo bem. Mas aquela fábrica foi feita como? O terreno doado pelo Estado após uma desapropriação com ônus para o Estado. Energia de alta tensão, água disponível, tudo providenciado pelo Estado. O investimento para a fábrica em torno de 5 bilhões. Mais ou menos 1 bilhão e 800 de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste. O restante, juros subsidiados do BNDES e 500 milhões da empresa. Então, eu com 10% do que eu necessito, eu monto a fábrica com recursos públicos. Pergunta-se, a empresa não tinha capital próprio? Claro que tinha. Então, no Brasil, infelizmente, tem se usado mal, sem o exato controle da lei de responsabilidade fiscal, porque desoneração é despesa, tecnicamente, não tem se feito um controle efetivo dessas despesas. Eu tinha que apontar fonte de compensação, não tem. Então, esse é um problema grande do Brasil. Nós temos agora, exemplo, o presidente Temer está pretendendo que sejam enviados, publicados os leilões da linha férrea lá em Sorriso, Mato Grosso, até o Porto do Pará, e a outra que indo de Goiás também até o Maranhão. São linhas imensas que custaram a União mais ou menos 9 bilhões e meio, tendo a construção administrada pela Valec, que é a única ferrovia estatal, companhia ferroviária federal hoje no Brasil. E agora pretende-se transferir para a iniciativa privada essas duas concessões, inclusive prevendo a exclusividade, não tem mais a taxa de utilização como nas outras, onde a linha está subutilizada, uma empresa pode pagar e utilizar a linha desde que pague uma taxa ao titular da concessão. E está se elevando o prazo da concessão do tradicional 30 anos para 65 anos. Está se voltando ao prazo de concessão que se tinha no Império. Eu criar linhas que só se pode determinar a cessão dos horários ociosos para outras empresas depois de 30 anos. E no Império, lembrando que a história é importante, a política de encilhamento, nós tivemos um prejuízo gigantesco. Repetiu o prejuízo. Então talvez fosse interessante, além de discutir se sai Temer, se não sai Temer, o que está por trás disso tudo. Que pode sair uma pessoa, entrar outra pessoa, mas se esses programas continuarem os mesmos, digamos assim, as dificuldades decorrentes para o Brasil continuarão as mesmas. Eu disse outro dia algo que foi um tanto quanto grosseiro. Se você pudesse punir pesadamente um integrante dessa equipe, só tinha direito a punir um. Eu disse, eu puniria Henrique Meirelles. Os outros são ladrões vagabundos.
muitos desses, desculpa, Fale assim, não dá pra... Veja bem, sejamos mais polidos. Acho eu disse, né? Até porque não é pessoal, né? Não, eu não tenho nada contra esses gatunos menores assim. Estou usando a expressão a mesma que eu disse outro dia numa gravação na televisão. Eu disse, são pessoas, parlamentares, senadores, deputados, que se apropriam de milhões da receita. Mas a situação do Meirelles é diferente, que ele é um grande articulador de um modelo de intervenção do Estado na economia que é extremamente liberalizante e só atende ao grande capital. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que está numa situação calamitosa. E aí cria-se um programa de saneamento no sentido de melhorar as receitas, e impõe-se como medida a alienação da Companhia de Águas. O governador em exercício do Rio, então, já bastante idoso, Dornelas, ele disse, mas não é possível, a única coisa rentável que eu tenho no Rio é a Companhia de Águas, e querem me impor isso, e cederam, vai ser privatizada. Então, assim, eu penso que ele tem uma ideia fixa de quanto menor o Estado, melhor. A ideia do Robert Nozick, que ele é um praticante dessa ideia, aquilo que ele praticou como dirigente de um banco estrangeiro, está aplicando aqui no Brasil. Porque eu acho que o maior problema no Brasil, de todos, além da corrupção, é o problema da dívida pública. Nós tivemos uma dívida pública que ela multiplicou-se no começo do Plano Real, na faixa de 300 bi, para 3 trilhões. E se não houver uma mudança nisso aí, ela daqui a 4 ou 5 anos será de 6 trilhões, o Brasil não paga. Então, eu aproveito para dizer o seguinte. Eu noto que naquele diálogo que foi gravado e o Supremo Tribunal Federal já liberou, talvez um ponto mereça destaque, e não vem recebendo tanto destaque assim. Em que medida um presidente da República poderia, 1 ou 2 dias antes da reunião do Copom, via dizer que os juros iriam cair 1%. Não poderia. Você pode dizer, não, mas na rádio tal ou rádio qual, um analista X ou Y já estava dizendo algo parecido. Mas não há uma grande diferença entre um analista X ou Y e um presidente da República. O outro é um opinativo, o outro ele tem a credibilidade do cargo. E a população normalmente não entende. A variação de 1% de juros representa um valor exorbitante, na verdade. A depender da aplicação que se faça, isso é um valor que supera, digamos assim, eu acho que o maior assalto a banco do Brasil estava em torno de quê? 450 milhões? Exatamente. Quer dizer, 1%. Quer ver um exemplo simples? 1% é muito mais do que isso. Com essa delação da agora, a JBF ganhou muito dinheiro. Por Compra quê? de dólar. Ela soube 2 dias antes qual ia ser a data da publicação da delação. Comprou 700 milhões de dólar, fez o câmbio. Quer dizer, beneficiou-se, porque o dólar subiu mais de 10%, só aí 80 milhões de dólares, 80 milhões de reais. E aí vamos conversar sobre a questão da delação ou da colaboração premiada. Porque, em princípio, a colaboração, quando você está diante de uma organização criminosa, qualquer que seja ela, a colaboração é muito útil. Mas, em relação ao prêmio, no momento em que o prêmio é tão elevado ao ponto de suprir qualquer prejuízo, e aí? O que pensa da colaboração premiada? Eu penso que nós temos que repensar um pouco a delação. O Gilmar Mendes, eu não acho uma figura das mais respeitáveis, mas ele disse outro dia uma coisa, e que Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, falou isso há 3 dias atrás, que delação, quem homologa mesmo é o judiciário. E o Ministério Público está com a pretensão de assumir uma posição sobre a delação que iria só com a chancela formal do judiciário. Eu acho que a delação tem que ser bem examinada para evitar que o maior beneficiário do ato criminoso seja o mais beneficiado da delação. Por exemplo, vamos pegar o exemplo, uma hipótese da Odebrecht. Imagine que com a delação, os maiores dirigentes da Odebrecht têm uma delação que implica uma redução de metade da pena. Muito bem. E com isso prendem-se aqueles que não são os cabeças da organização criminosa. Os políticos que foram corrompidos, chefes do executivo, diretores, etc. e tal. E eles que poderiam ter uma pena unificada de 30 anos, cai para 15, ou 14, ou 13. Desses 13, cumprirão 2 e pouco, 1/6 da pena e vão para um regime semiaberto. Como não tem prisão albergue, vão para casa. É o exemplo que, no meu me parece, o Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht está preso há mais ou menos 1 ano e meio. E observe que ele não está mais requerendo habeas corpus. Ele está garantindo a saída dele daqui a menos de 1 ano, qualquer que seja a pena por função da delação. Eu acho que a delação, nós teríamos que ter
um reexame da figura da delação. E a certa altura das investigações, essas delações acessórias não têm tanto relevo. Queria lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que na próxima terça-feira pela manhã, no doutorado da Universidade Católica, o nosso tema vai ser exatamente esse. Delação premiada. Colaboração premiada. Quem é o expositor? É o grupo. Vai ser a Andréa, que é uma mestranda também, mas é um grupo que é o Grupo Política e Tributação, que se reúne todas as terças-feiras no doutorado lá da Universidade Católica pela manhã. Pois bem, então eu pergunto o seguinte, mas existe um procedimento, deve existir um procedimento na hipótese de se considerar que o ato do presidente foi um ato suficientemente grave, permitindo sim a ampla defesa, não é o contraditório, mas há um procedimento constitucional para isso. Então a Constituição, admitindo que isso venha a ocorrer, pode ser que não ocorra, vamos esperar, mas ela fala na vacância do cargo de presidente, de vice-presidente da República, no artigo 81. E ela diz que, dependendo do momento, no caso, nos últimos 2 anos, quando ocorre a vacância, nos últimos 2 anos do período presidencial, deve haver, 30 dias depois da última vaga, presidente, vice-presidente, agora, pelo Congresso Nacional, na forma da lei, uma eleição indireta. Na forma da lei. Essa Constituição é de 5 de outubro de 88. E parece que essa lei ainda não veio. Aí surge um problema. Por um lado, eu tenho escutado pessoas que dizem, olha, realmente a Constituição fala em eleição indireta pelo Congresso Nacional, prazo de 30 dias. Mas tem aí a mini reforma eleitoral que diz que só nos últimos 6 meses é que caberia essa eleição indireta. E aí, caberia aplicar a mini reforma eleitoral subconstitucional, mais recente, ou a Constituição, que afinal de contas fala em eleição indireta, mas diz na forma da lei. Como é que interpreta isso? O meu posicionamento é que a regra constitucional é clara quando ela fixa o tempo, porque é um tempo de exercício temporário e mínimo para poder a questão da quebra de legitimação. Eu penso que a regra constitucional é que tem que ser aplicada na forma da lei. E não havendo lei, o que é que vai se fazer? E não havendo lei, teremos 2 opções, no meu entender. Eu não examinei com profundidade. Ou o TSE, que regula as eleições no Brasil, ele supre as lacunas existentes, ou o STF, eu penso que mais legítimo seria o TSE, estabelecer as regras para essa eleição. E sim, com resolução do TSE. Existem, digamos, questões muito amplas. Só pessoas que têm mandatos poderiam participar dessas eleições. Pessoas sem mandato poderiam participar dessas eleições. Eu pergunto por quê. No Brasil é costume dizer que candidato independente, aquele não vinculado a partido... pessoas que tenham vinculação partidária. Vinculação partidária, exatamente. E aí, pessoas sem vínculo partidário poderiam participar dessas eleições. Fala-se em nome, pelo menos, não vou citar nomes, mas fala-se em nome de ministro do Supremo, inclusive para eleição indireta, não apenas pelo prazo dos 30 dias. Fala-se em nome de pessoas que não têm filiação partidária. E aí, pessoas sem filiação partidária poderiam participar? Em relação a magistrados, outras categorias que, por força da Constituição, não podem ter vinculação partidária, o TSE entende que se elas se vincularem a um partido até o momento da inscrição, elas podem, não precisa ter aquela antecedência de 1 ano. Agora, eu penso que candidatura sem vinculação partidária não será possível. Não seria possível? Não seria possível. Teria que ter alguma vinculação. Fala-se, por exemplo, posso dizer o nome que é uma hipótese, o Joaquim Barbosa, o ministro Carlos Aires de Brito, eles terão que estar, no momento da aprovação, eles têm que estar vinculados a alguém. Algum partido. Porque eu penso que vai ter que haver um registro da chapa no TSE, ou então vai fazer algo absolutamente anômalo, que essa chapa não ser registrada aonde? Na Câmara, nesse órgão colegiado Câmara, no Congresso Nacional. Eu penso que esse caminho não seria bom. Vê algum óbice constitucional para isso? Não, pois não. É mais uma questão de conveniência. De conveniência. A maior dificuldade que eu vejo nessa eleição não é, que eu acho que ocorrerá, não é jurídico, é uma questão fática. Como será legitimado esse indivíduo eleito por uma casa,
duas casas reunidas de credibilidade extremamente baixa. Porque tem muitas pessoas que estão envolvidas também, né, em processos. No Senado dá 1/4, na Câmara dá um pouco menos que isso. Imagine se nós aqui na Justiça Federal tivéssemos 1/4 dos juízes respondendo procedimentos criminais. Se dizia, olha, se essas pessoas que são influentes, 1/4 respondem, imagine quantos mais deveriam responder. E aí surge um outro problema, quer dizer, se as eleições indiretas, embora previstas na Constituição, têm essa grave dificuldade, porque são muitos os membros do Congresso, por enquanto, podem surgir mais que estão envolvidos em inquéritos, em processos. Também tem o problema das eleições gerais, quer dizer, haveria necessidade, admitindo a hipótese de eleições gerais, tanto para o Legislativo quanto também para o Executivo, porque, note, eleger um presidente indiretamente ou mesmo diretamente para ter de conviver com o Congresso, com essas dificuldades de processos e de inquéritos, seria difícil para qualquer presidente. Agora, mais difícil ainda é imaginar que o parlamento teria uma posição tão altruísta de abrir mão da garantia do restante do mandato para se sujeitar a uma nova eleição. E eles é que têm que aprovar a emenda constitucional. Então, essa emenda constitucional, que também se fala, seria uma emenda constitucional, na sua perspectiva, apenas para antecipar as eleições presidenciais? Se for assim, adianta alguma coisa, porque, afinal de contas, o Congresso tem tantas dificuldades quanto o atual presidente. Eu penso que se o limite máximo que eu vejo, não jurídico, mas no âmbito político, para os parlamentares aprovarem uma emenda nesse sentido, é se não os alcançar, sendo só para o Executivo. Então haveria um novo presidente para um ano e pouco com esse Congresso, com todas essas dificuldades. Tanto eu acho que se houver um absoluto controle da sociedade sobre as possíveis e hipotéticas candidaturas, é melhor que pelo menos haja uma eleição indireta e ver o que vai acontecer. Bom, porque o que a gente tem que ter é chegar em 2018 sem uma ruptura, que é um risco grande. Eu vou deixar para o segundo e último bloco uma pergunta, que é a seguinte: e pessoas que já estão envolvidas em inquéritos, líderes que já estão envolvidos em inquéritos, até mesmo em processos, mas líderes muito populares, poderiam se candidatar se ainda não foram condenados, ou mesmo se condenados não houvesse a condenação em segunda instância? Essa questão do princípio da presunção do estado de inocência. Eu sei que o Dr. Francisco Queiroz tem muito a dizer sobre esse princípio da presunção do estado de inocência. Já participei com ele de algumas sessões de pleno do TRF5 e vi que ele tem muito a falar sobre esse princípio. A gente deixa para o próximo e último bloco.